escutar a fala, entender o que está sendo falado. Para isso a gente vai dar uma explanada rápida em alguns conceitos básicos da nossa fala, ou seja, do trabalho com o cesto aéreo. Então, dentre os conceitos, nós vamos comentar em algum momento sobre procedimento operacional, por exemplo, o PO conhecido. Outras nomenclaturas são colocadas também em algumas empresas e algumas organizações, mas é o procedimento, o POP, enfim, o passo a passo do serviço. É a sequência de operação realizada para a realização de determinado trabalho, com a inclusão dos meios materiais e humanos, medidas de segurança e circunstâncias. Então, isso é o POP, esse é o procedimento. E quem é o profissional habilitado? É considerado, então, um profissional habilitado, legalmente habilitado, segundo a NR10, né? Os trabalhadores qualificados e com registro no competente conselho de classe, conforme o item 10.8.2 na norma regulamentadora número 10. E o que é a permissão para trabalho, ou seja, a PT conhecida também com outras nomenclaturas? É um documento escrito contendo um conjunto de medidas de controle integrado e desenvolvimento de trabalho seguro, além de medidas de emergência e resgate. Procedimentos de trabalho. É sempre importante reforçar os aspectos e procedimentos de segurança. Estacionar, calçar o veículo e sinalizar o canteiro de trabalho. Efetuar o planejamento da tarefa. Antes de iniciar a atividade, solicitar autorização ao COD. Preencher a planilha APR, referente à análise preliminar de riscos. Atentar para todos os procedimentos a serem realizados em redes energizadas ou desenergizadas. Bem, caríssimos alunos, internautas, digo a gente porque nós, instrutores, professores, eletricistas, tanto da linha viva como da linha morta, trabalhadores na área elétrica em geral, infelizmente, alguns ainda resistem em cumprir as normas técnicas. E isso deve obrigatoriamente ficar para trás. Nós já estamos aí no século XXI e as coisas têm que ser vistas às claras. Nós não podemos deixar escapar às nossas mãos aquilo que é nossa responsabilidade e compromisso com a segurança do nosso trabalho relacionado ao uso do cesto aéreo, ou seja, as atividades com cesto aéreo. O nosso foco, já bem falamos, é cesto acoplado. Mas é preciso respeitar as normas técnicas. É preciso acentuar novamente de que a NR10 e a NR35, principalmente nesse trabalho em que nós estamos conversando, tem que ser o ponto alto. Então, nós iniciamos falando dos conceitos para que a gente tenha um entendimento. E basta de não cumprir a norma. Falo para o empresário, falo para o contratante, a contratada, e falo para você, meu aluno eletricista. Aquele que sobe, aquele que vai operar o cesto, aquele que vai lá fazer o trabalho, aquele que vai se expor ao risco. Portanto, é para você em especial, porque aqueles que ficaram lá em casa, aqueles que ficaram na sua casa, querem nos receber de volta inteiro, como eles nos entregaram ao trabalho. Portanto, um acidente não é bem-vindo para ninguém, nem para a empresa, nem para o acidentado, muito menos para ninguém. E seus familiares não têm culpa da sua ignorância, ou da sua falta de segurança, ou do seu descuido em relação à segurança. É importante que a gente pense nisso. Vamos aos conceitos básicos em relação à NR10, à NR35 e aquilo que é compromisso enquanto atividade no cesto acoplado. Então, do procedimento operacional, o PO, como conhecido,
que é a sequência operacional, ou seja, o passo a passo do trabalho, nós precisamos entender de que é nossa responsabilidade, passo a passo, não antecipar e também não fazer o trabalho depois na sequência não obedecida. Devemos obedecer à sequência. Um profissional legalmente habilitado, ou qualificado, ou capacitado, isso é o mínimo que tem que fazer, é o mínimo que tem que saber, de forma a cumprir as normas técnicas, de forma que vá para o campo, independente de você ser habilitado, qualificado ou capacitado, de acordo com a NR10, lá no 10.8 do nosso conhecimento, nós precisamos cumprir as regras dado o compromisso que foi confiado a nós. Quando nós embarcamos no cesto para um trabalho, à altura, ou respeitando a NR35, precisamos ter consciência disso, sem sombra de dúvida. Alguns trabalhos são extraordinários, e aí nós não temos o procedimento escrito. Para isso precisamos então de uma permissão para trabalho, ou seja, uma PT. O que é uma PT? Que não tem nada a ver com o partido aí. É um documento escrito contendo um conjunto de medidas de controle, definido o desenvolvimento de trabalho seguro, além das medidas de emergência e resgate que está definido lá na NR35. É importante, caríssimos, que nós tenhamos consciência de que a NR35 é um contexto bastante grande, mas os pontos-chave a gente tem que saber. Então, a utilização da permissão para trabalho em substituição a um procedimento, quando não é um serviço rotineiro, então ele substitui o procedimento operacional. Só pode ser utilizado nas atividades não rotineiras, tem que ficar claro isso, nas não rotineiras. E as atividades habituais, independe da frequência, que fazem parte do processo, obviamente, do trabalho cotidiano, da empresa ou da organização que você presta o serviço, definidos pela NR35, tem que seguir os procedimentos, né? Quando não tem o procedimento, um trabalho extraordinário ou não rotineiro, se usa então uma permissão para trabalho, que óbvio que tem toda uma responsabilidade, um recurso, assinaturas, um documento que precisa ser preenchido, que nós vamos deixar também anexo ao treinamento aqui, você vai ver também um modelo dessa permissão para trabalho. Ainda alimentando o que a gente vem falando em relação às atividades, as atividades desenvolvidas no sistema elétrico de potência. O que é o sistema elétrico de potência? Geração, transmissão, distribuição e medição, inclusive, de acordo com as NBRs e a própria NR. Então, o sistema elétrico de potência não são considerados não rotineiras, pois já há previsão de execução em determinado momento, independentemente de sua periodicidade. Então tem que ter o procedimento escrito quando as atividades são no CEP. As atividades regulares de limpeza e manutenção, de edificação, também não devem ser avaliadas não rotineiras, pois já há uma previsão, se precisa ser realizada. Então se monta o procedimento e se faz. Então, só exercemos com a PT, com a permissão para trabalho, sem o procedimento, quando não há realmente a possibilidade de escrever o procedimento. Agora, o executor, eu vou falar agora de miúdos aí, o executor do trabalho. Quem é o executor? É o trabalhador que está no plano elevado, ou seja, no cesto aéreo acoplado que nós estamos falando. Este é o executor. E quem é o supervisor? O supervisor considera-se supervisor o trabalhador que não está em plano elevado, que auxilia e interage com o trabalhador em nível de solo. Então aquele que está lá embaixo nós conhecemos como supervisor, que havendo mais de 2 trabalhadores, um deles deverá ser indicado para a supervisão do trabalho em altura. Então um está no plano elevado e o outro é o supervisor que supervisiona, em conformidade com a NR35 e também com a NR10. Ou aquele definido na ordem de serviço ou análise de risco, conforme a organização determina. Então, o executor é aquele que está no cesto e o supervisor é aquele que está no solo. Vale acrescentar que a supervisão aqui, o supervisor, significa uma atividade em um dos membros da equipe
e obrigatoriamente da NR35 e também da NR10, como objetivo de monitoramento do trabalho, não significando posição ou função hierárquica organizacional, como agora sou supervisor, vou ganhar como supervisor. Esse supervisor é aquele que supervisiona, que cuida daquele lá, mas não representa nenhuma posição hierárquica. Responsabilidades. Toda a nossa fala está vinculada à NR10 e à NR35, com todos os cuidados. O nosso foco, obviamente, que é segurança no trabalho. Nós precisamos focar que todo o trabalho deve ser vinculado à NR10, e sendo a NR10, nenhum trabalho pode ser feito sem ordem de serviço. Depois procedimento, APR, etc, etc, etc. Então, nós vamos, obviamente, que brigar para que tudo isso aconteça da melhor forma possível. E a peça principal é você, é o eletricista, é aquele que vai para dentro do cesto na plataforma, é aquele que vai fazer a operação, é aquele que vai executar o serviço. Por isso vamos passar a falar agora dos procedimentos gerais, os procedimentos. Responsabilidade da empresa, responsabilidade de quem contrata, do contratante, da contratada, mas responsabilidade do eletricista, daquele que está lá, na linha de frente, na frente de guerra, como diz o outro, né? Mas vamos falar do que compete à empresa, a contratante e a contratada inicialmente. Bom, primeiro, garantir os investimentos, cuidados para a efetivação dessa operação, que tem que ser feito com todo o cuidado. Que todo o procedimento seja seguido, mas precisa de equipamentos, de treinamento, precisa de ferramentas e precisa, obviamente, do apoio da empresa. Então, a empresa deve assumir total responsabilidade pela implantação dos procedimentos operacionais de segurança no trabalho, nas atividades sob sua administração. É dela a responsabilidade. Inspecionando a realização dos serviços, a fim de observar o cumprimento dos procedimentos. E quando isso não acontece, os responsáveis pela empresa devem tomar ações corretivas para as não conformidades identificadas durante o processo. Às vezes o operador, o trabalhador que não está cumprindo com as normas, mas muitas vezes falta algum equipamento, alguma ferramenta para que isso seja feito. Então a empresa deve garantir que seja emitido as permissões de trabalho, a PT, quando não tem o procedimento. Não rotineiro precisa da PT, rotineiro não precisa. Pois os trabalhos em alturas rotineiros devem ter procedimentos de trabalho desenvolvidos conforme a NR35, já comentamos isso. Providenciar a divulgação e constante treinamento dos colaboradores sob sua responsabilidade. Seja contratante ou contratado. Quando você contrata o contratante de uma outra terceira, tenha certeza de que os trabalhadores estão treinados, né, a respeito dos procedimentos operacionais principalmente. Nos procedimentos de operações de trabalho, do trabalho. Então, novo método, uma nova técnica, se identificou um risco, deve-se refazer o treinamento, se observar e buscar melhorar a performance do trabalho para garantir a segurança. Ainda elaborar os procedimentos de trabalho em altura que ainda não selecionados, inscritos, não estão inscritos ainda, ou sugerir a formação de equipe ou grupo de trabalho para a elaboração dos procedimentos que ainda não tem. Coordenando, é claro, os integrantes, indicando para este fim. Então todos os procedimentos devem estar escritos, mas quando não, uma permissão de trabalho, um serviço não rotineiro é válido e é permitido pela NR35. Ainda compete aos empregados cumprir os procedimentos operacionais de segurança nas atividades realizadas na empresa. Então não é só responsabilidade da empresa, responsabilidade também dos funcionários, do trabalhador, do colaborador. Ainda deve comunicar ao superior imediato qualquer necessidade ou irregularidade. Então são responsabilidades. Aonde cada um assume a sua responsabilidade, cada um faz o que tem que fazer, as coisas funcionam. Vamos aos procedimentos gerais.
tudo o que tem que acontecer em termos de trabalho seguro. Procedimentos podem ser referenciados ou servirem de subsídios para demais procedimentos ou atividades. Então, esse procedimento de cesto aéreo serve para os outros procedimentos, para os outros trabalhos que vão ser vinculados. Então, qualquer colaborador, independente do seu nível hierárquico, pode ser funcionalmente responsabilizado por acidente ou incidente, suspensão pela não aplicação dos procedimentos operacionais. Muitas vezes se escuta, eu tenho andado nesse estado inteiro treinando, e a gente escuta muito ainda, infelizmente, o trabalhador ignorando o procedimento e o trabalho. Não sabe ele que pode ser culpado pelo próprio acidente. Então, o ponto de ancoragem, por exemplo, que está no procedimento, é um ponto destinado à carga de pessoas para a conexão de dispositivos de segurança, tais como o trava-queda, do talabarte. E o ponto de ancoragem é um local para fixação de um dispositivo contra queda. Pode ser um simples olhal de rosca, gancho ou metal, ou uma talha de viga ou outro elemento, de acordo com a NR35, estrutural com capacidade nominal adequada, é claro. Nós falamos do ponto de ancoragem do cinto de segurança para o trabalhador no cesto aéreo. Equipe de emergência. A equipe de emergência. Em função das características das atividades, desta atividade, indica-se a equipe, que será própria, externa ou composta pelos próprios trabalhadores que executam o trabalho em altura. Entende-se por equipe própria aquela composta dos trabalhadores ou dos colaboradores da própria equipe que ali está, da empresa. Então a equipe de emergência pode ser treinada, essa equipe. A equipe externa pode ser pública ou privada. A pública pode ser formada pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, SAMU ou correlatos outros, A equipe privada pode ser formada por profissionais capacitados em emergência e salvamento. Tem que ser treinado, não pode esperar para, na hora do acidente, esperar fazer alguma coisa se você não treinou, se você não levou a sério os treinamentos, Então, em algumas situações, a equipe pode ser formada pelos próprios trabalhadores que exercem trabalhos em altura, conforme definido no plano de emergência que a empresa estabelece. Toda empresa deve ter esse plano de emergência, de como executar, de como fazer, qual é o passo quando ocorrer algo errado, Então, as circunstâncias que envolvem as atividades do trabalho em altura devem ser sempre muito pensado em relação a isso, Então, os trabalhadores devem estar capacitados para realizar salvamentos de emergência. Então, é importante que o trabalhador esteja treinado para fazer isso. E treinado mesmo, porque a hora que necessita, gente, aquilo parece que vem, o sangue ferve e é preciso fazer. E você não quer deixar o seu amigo ali perecer por falta de primeiros socorros. Competência. De quem é a competência? Dos empregados capacitados e autorizados. Pré-requisito para isso. Pré-requisito para fazer parte da equipe de emergência. O curso da NR10. Aqueles que ainda não fizeram o curso da NR10, o básico, nem pensar em trabalhar nas redes de distribuição. Ainda precisa ter o curso da NR10 complementar e reciclagem em dia. O curso de trabalho em altura e reciclagem da NR35, para poder fazer parte da equipe de emergência e para poder trabalhar. Além disso, um atestado de saúde ocupacional atualizado que está apto a trabalhar em altura. Para chegar e subindo no cesto e agora vou trabalhar no cesto aéreo. Um laudo técnico para ingressar na área de risco, atualizado, obviamente. Uma autorização para trabalho em altura.
Tudo isso é documento que precisa estar no prontuário do trabalhador que trabalha no cesto acoplado e principalmente nas redes de distribuição de energia, seja ela energizada ou não. Equipamentos básicos para trabalho em altura. Os equipamentos básicos para trabalho em altura. Primeiro, conjunto de equipamentos para trabalho em altura, composto no mínimo por cinto tipo paraquedista. Não pode deixar de ter, né? Trava-queda. Ah, mas no cesto não precisa trava-queda. Mas está na lista. Trava-queda. Talabarte de posicionamento regulável. Uma fita de ancoragem de 1,20 m. 2 fitas de ancoragem de 80 centímetros. E 4 mosquetão oval e um mosquetão tipo pera. 25 metros de linha de vida, de 12 milímetros. E bolsa de transporte. Por quê? Porque você pode precisar subir numa escada. Aonde tem o cesto tem uma escada na caminhoneta do lado, como eu mostrei no vídeo, né? Outros equipamentos selecionados pode ser necessário de acordo com a atividade ou identificação, né, identificados durante o planejamento ou análise de risco. Exemplo, trava-queda retrátil, talabarte em L, fita de ancoragem de 1,5 m, vara de manobra. Então são outros equipamentos que pode ter e deve ter. Hora ou outra você precisa. As nomenclaturas e competências da NR10 e 35. Né? Então o executor, aquele que vai dentro do cesto na plataforma, é o trabalhador treinado que tem todo esse equipamento, que executa as atividades em plano elevado, acima de 2 metros, plano elevado, trabalho em altura. O supervisor, para dizer de novo, apoio e supervisão em solo. Tem nada a ver com o nível hierárquico de chefia. Observação. Sempre que o executor, aquele que está no cesto, estiver em plano elevado, o supervisor deve estar equipado com o cinto paraquedista e os demais equipamentos devem estar disponíveis para situações de resposta rápida. Porque, por vezes, já temos experiências disso e muitas histórias para contar, inclusive, naquele momento não dá tempo para nada e você precisa estar pronto para agir. Riscos e medidas de controle. Trabalhador sem capacitação, aptidão ou permissão. Atender este requisito antes de executar a atividade, gente. Primeiro tem que estar treinado, depois ir a campo. Segundo, trabalhador sem equipamentos. Não dá, deve então solicitar os equipamentos, anotar nas fichas de recebimento, devolução de equipamentos, de proteção, lá no cartão de entrega de EPI, de EPC, etc., para ficar registrado isso, né? Dentro dos equipamentos de proteção individual, dada a exigência do próprio Ministério do Trabalho. Inspeção de equipamentos de proteção contra queda. Precisa ter esse sentimento, essa responsabilidade de olhar o equipamento, de cuidar do equipamento. Essa tarefa é da equipe toda. Então, inspeção de equipamentos de proteção contra queda, trabalho em altura, competência, o executor e o supervisor, ou seja, a equipe. A equipe tem que cuidar disso. Não esperar para chegar lá no campo, para chegar lá na obra e depois dizer, oh, esqueci, não tem, vamos improvisar, vamos fazer assim mesmo. E aí é a hora que o acidente e o incidente realmente acontecem. Então os equipamentos utilizados nos trabalhos em altura devem ser inspecionados rotineira e periodicamente. Conforme as inspeções de rotina devem ser seguidas nas seguintes considerações. Vamos enumerar, preste atenção. Antes e depois de cada utilização. Precisa ter certeza de que o equipamento está bom, não é? Então a inspeção é feita antes e depois de cada utilização. Sempre que o usuário julgar necessário, exemplo, tipo de utilização, local de uso, acondicionamento, frequência do uso, contato com produtos químicos, entre outros. Você observou que o EPI ele foi maltratado, ele foi batido demais, passou por uma situação delicada, inspeção nele.
Mais um detalhe, sempre que o responsável pela área julgar necessário. Se o técnico de segurança, o engenheiro de segurança ou o superior resolveu fazer uma inspeção, vamos fazer. E agora, muito importante, uma inspeção técnica deve ser feita anualmente por profissional treinado. Anualmente, pelo menos. Nas inspeções rotineiras devem ser observados os princípios básicos constantes nas orientações para informar de equipamentos de proteção contra queda, trabalho em altura, de acordo com a NR 35. Então é importante que a inspeção seja feita, mais uma vez a cada ano, um técnico, um especialista faça esse teste. Muitos deles precisam ir para teste de isolação, quando são equipamentos de trabalho com rede energizada. Importante, o equipamento não deve ser usado quando houver constatação de qualquer problema e quando os EPIs, acessórios e sistema de ancoragem, antes de recusados, esses resultados devem ser registrados, anotados. O registro deve ser feito na ficha de controle de EPI do usuário, do trabalhador, citando o número, de acordo com a NR6, a norma reguladora que cuida dos EPIs, né?